Erev Tov. Agora são 12 horas e 24 minutos e estamos iniciando a gravação da terceira parte das nossas palestras. Hoje é sexta-feira, dia 18/10 no solar, 5/1/2018 no calendário do Papa. Exatamente 12:30. Então, vejam, meus irmãos. Estamos de volta, nos sentimos felizes por poder estar aqui, levando aquilo que temos aprendido. Realmente nos sentimos privilegiados por isso, pelo Pai ter nos escolhido para essa função. E não é preciso dizer que, junto com essa escolha, junto com o amor pelo Pai, junto com o amor pela palavra, junto com o amor por tudo que é dele, existe o amor pela palavra, transmiti-la, sabe, naquela ânsia de encontrar pelo menos mais um que nos seja enviado pelo Pai e que realmente tenha sido chamado. Então eu só posso agradecer ao meu Pai por estar aqui fazendo esse trabalho. Eu só posso realmente estar bem. Eu comento sempre, por pior que estejam as coisas, eu sempre estou bem. Tem dias que eu acordo meio esquisito, mas o meu meio esquisito não é uma questão de estar mal. Nem as dores que eu tenho nas costas, nos ombros, realmente me deixam mal. Elas incomodam, mas não ao ponto de me deixar mal. Os problemas financeiros poderiam me deixar mal? Não, às vezes eles me deixam pensativo, mas mal não. É claro que tem aqueles dias que nós acordamos, porque a gente nunca acorda do mesmo jeito, né? Então tem aqueles dias que nós acordamos de uma forma estranha. Tem dia que eu acordo, eu sento aqui na frente do computador e não sinto vontade de fazer nada. Sinto dentro de mim e me cobra a obrigação de fazer alguma coisa. E aí me vem na mente que se eu não estou conseguindo fazer nada, é porque não era para ser feito. Então, a partir daí eu já saio da frente do computador, fico olhando o nosso riozinho aí atrás, fico olhando para a floresta, muitas vezes deito um pouco para ver se acalma a dor das costas. Às vezes durmo. Em contrapartida, tem dias que eu acordo 3 horas da manhã e vejo o sol nascer, passo o dia aqui. Todos os dias eu paro para jantar, lá pelas 10 horas da noite, aí assisto um filme com minha esposa. Volto para cá, vejo o sol nascer de novo. Então, os dias nunca são iguais, mas a paz é permanente. E isso devido, é claro, a estar com a consciência limpa perante a rua. Se você se sente
sabe assim, acuado, se você se sente mal, né? Por algum motivo que seja, pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos. Você deve estar descumprindo alguma coisa ou não deve estar ainda cumprindo. Então você se cobra. A partir do momento em que você se sente de consciência limpa perante seu Pai, aquela paz que a Yeshua HaMashiach nos deixou, ela age o tempo todo. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos e em todos os lugares. Então realmente eu me sinto privilegiado. Por mais percalços que eu possa ter na minha vida, mas eu me sinto privilegiado de aos 63 anos de idade, o Pai me proporcionar tamanha tranquilidade. Mas vamos ao nosso estudo, senão eu vou ficar aqui falando. Bom, essa é a terceira parte da palestra, né? Onde eu denominei, né, essa parte de na sequência, né? Na sequência por quê? Na sequência porque eu falei de 2011 até mais ou menos junho de 2017, na última, né? E agora nós vamos para a sequência, tá? Essa parte irá ao ar no sábado, amanhã, né? Às 22 horas. Tá? Amanhã, pela manhã, eu estarei distribuindo as apostilas. Então eu quero começar já dizendo, né, que para quem crê em livre-arbítrio ou em ser dono do seu próprio destino, com certeza nada do que nós vamos dizer aqui, ou vamos tratar aqui, vamos estudar aqui, terá o menor valor. Pois partimos, em tudo que fazemos, sempre da premissa de que tudo o que no universo ocorre ou não, tem ou não o aval de Yahu. Por isso, que tudo que ocorre com a gente no dia a dia, Shaul disse, dei graças a tudo. Se você só dá graças a coisas boas que lhe ocorrem, você não está cumprindo a sua parte. Porque, como eu sempre digo, nós somos o conjunto daquilo que nós vivemos, desde que nascemos. Se eu for dar graças apenas pelas coisas boas que eu passei na minha vida, me esquecendo das más, me deixando de lado e achando que aquilo é mal e acabou, é a mesma coisa que eu estou dizendo para o meu pai, já que eu creio que tudo que eu fiz, que tudo que todo mundo faz, que tudo que ocorre já era predeterminado no plano do Pai. Se me ocorre alguma coisa não boa e eu não agradeço por isso, eu estou dizendo ao meu pai que ele está errado, que eu não merecia aquilo. Leiam a autojustificação de Jó e vocês vão entender bem o que eu estou falando. Observem, né? Em Eclesiastes, Kohelet, capítulo 3, versículo 1, nós vemos assim: tudo tem o seu tempo determinado. Observe, quando um tempo é determinado, é porque ele já foi colocado para que assim fosse. Tá? E há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. Ou seja, tudo que ocorre foi determinado pelo Pai em seu plano com um propósito: o de estabelecer a sua criação da forma que ele idealizou e não da forma que o homem quer que seja. Eu coloquei um adendo aqui, né, que seria importante a leitura do estudo, o mito do livre-arbítrio, que pode ser lido, né, ou baixado em PDF a partir do nosso link, né, lá no site, tá aqui o link. Principalmente para esses que não, porque o livre-arbítrio, porque eu faço, eu aconteço, eu sou um cara que vai à luta, sabe? Eu gostaria que essas pessoas, se crerem na palavra, lessem isso. Tá? Observe, nós queremos que o intuito desse estudo de hoje seja de demonstrar os próximos passos, por isso do nome na sequência. E não o de ensinar profecias. Observe, sobre ela, se você quiser estudar, nós temos muitos estudos em nosso site. Como diríamos nessa altura do campeonato, né, em que o tempo já está sendo abreviado, nós temos que agir em conformidade com a palavra. Em tudo. Que nem diz Shaul. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Yahu. Percebe? Ele não dá espaço algum para você tentar construir seu próprio caminho. Mas entendei qual seja a vontade de Yahu para com cada um de nós. Isso está lá no livro, a carta aos Efésios, né, no capítulo 5, versículos de 5 a 15 e 17. Observe, ele diz aqui, né, logo no início, né, no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, se policie, né? Remindo o tempo. Não como nécios. A definição da palavra nécio, eu fui buscar no dicionário, diz assim: nécio. Primeiro, sem sentido. 4. Sem coerência. 5. Sem competência. 6. Ignorante. 7. Estúpido. 8. Incapaz. 9. Inepto. 10. Bronco. 11. Lerdo. Ele diz, não como nécios, mas como sábios. Ele também não quis dizer sábios no sentido de você ser um filósofo, de você ser um PhD. Não, sábio no sentido da palavra de nosso Pai. Sábio no sentido de saber que nós temos que aguardar, porque o nosso Pai, por intermédio do seu Aharodesh, nos ensina. Ok? Veja, ele diz, remindo o tempo. Então, eu quero fazer uma observação aqui, né? Eu venho estudando profecia há muito tempo, mas há muito tempo. Muitas que nem haviam ocorrido ainda. E muitas que já tinham ocorrido há muito tempo, né? Eu acho que se nós estamos no momento em que o tempo já está sendo abreviado,
né, por causa dos escolhidos. Se Shaul nos diz que nós temos que remir o tempo, ou seja, saber utilizar o tempo, porque ele está diminuído. Quando diz que esse tempo seria diminuído, não quer dizer no espaço de dias, anos. Quer dizer que o tempo realmente seria menor. Você observa que você acorda, quando você vai ver já é 6 horas da tarde. Então, com certeza, né, ficar se dedicando ao estudo do que ocorreu há séculos e já teve, né, o seu cumprimento, eu creio que seja perda de tempo. Observem isso na própria internet, você vai perceber fácil que grande parte daqueles que se dedicam a essa tarefa é porque eles não têm sobre o que falar. Não lhes é dado ver o que está acontecendo nem o momento em que estamos vivendo. Então eles ficam debatendo coisas que já ocorreram. É bom sabê-las? Sim. Se você teve a oportunidade de estudá-las, muito bem. Mas não perca seu tempo agora com isso. Esses, que na grande maioria são joio, e se põem, né, nessa função de estudar, perder seu tempo com isso, é porque eles não percebem a brevidade do tempo que nos resta. Porque não lhes é dado ver, eles estão comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Veja, nós acreditamos que os estudos das profecias são essenciais. Tá? Para mim, eu sempre fui assim, fanático por profecia. Tá? E que isso seja essencial para qualquer servo de algo. Mas acredito que seja melhor agora estudarmos o que vem a seguir, ao invés de perdermos tempo com o que já se cumpriu. Para quem assistiu à segunda parte da palestra, viu que nós estudamos, né, e falamos a respeito dos acontecimentos de 2011 até 2016 e alcançamos mais ou menos até junho de 2017. Pelo fato que daí para frente tudo começou a ocorrer muito claramente para quem foi dado ver. E a quem não foi dado ver, não será passar os dias mergulhado nos estudos das profecias já cumpridas, né? Ou discutindo coisas, né? Não porque os 1260 anos, não porque os 40 dias e 40 noites, não porque... Observem, isso não os fará chegar a lugar algum, pois se não lhe foi dado ver, isso não vai demonstrar nada para ele do que ocorre hoje. E ele nada poderá fazer. Observem bem as palavras de Yahushua, onde ele se dirige não apenas aos nécios, não apenas aos que não foi dado ver, mas a todos, a humanidade. Ele estava conversando com seus discípulos, né, e eles disse uma coisa, né, que eles ouviram, eles se admiraram muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Yahushua, olhando para eles, disse: aos homens é isso impossível, mas Yahu tudo é possível. Percebe? Então, se uma pessoa acha que ela, estudando profecia ou estudando seja lá o que for, ela vai obter a salvação, sem chance, né? Isso está em Mateus 19, 25. Vamos para o bloco 2.
ou o primeiro bloco, aquele foi a abertura. Nós vamos falar sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão, de organização das Nações Unidas cujo mandato é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional. É o único órgão, do sistema internacional capaz de adotar decisões obrigatórias para todos os 193 Estados membros. Ele se chama ONU, Organização das Nações Unidas. Eles podem, inclusive, autorizar intervenção militar para garantir a execução de suas resoluções. O Conselho é conhecido também por autorizar o desdobramento de operações de manutenção da paz e missões políticas especiais. Para quem leu aquilo tudo que tinha abaixo sobre a Síria e sobre a Ucrânia, do estudo passado, sabe do que eu estou falando aqui, das missões políticas especiais, operações de manutenção, ou seja, seria o mesmo do que eu entrar na casa do meu vizinho e querer decorar essa casa do jeito que eu gosto, que ele comece aquilo que eu acho gostoso. Entende? Mas eles têm essa. O Conselho é composto por 15 membros, sendo que 5 membros são permanentes. E cada um desses 5 membros tem o poder de veto. Os 5 membros são Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, que é o sucessor da União Soviética. E o 5º é a República Popular da China. Então, esses 5 são a cabeça da ONU. Os demais 10 membros são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. Observe, uma resolução do Conselho de Segurança é aprovada se tiver maioria de 9 votos dos 15 membros. Só que entre esses 9 votos a favor, por exemplo, para que seja aprovado, tem que estar ali o voto também dos 5 membros permanentes. Porque um voto contrário de qualquer que seja de um desses 5 configura um veto, ou seja, configura um não àquela resolução. Já a abstenção, vamos supor que o presidente da Inglaterra não queira, o primeiro-ministro da Inglaterra, não queira votar aquilo, ele se abstece. Eu não vou votar. Aí não configura veto. O Conselho de Segurança manifesta-se também em ordem decrescente e formalidade, por meio de declarações do seu presidente, atas de reunião e declarações do presidente. Essas formas de manifestação têm de ser adotadas por consenso. Outros documentos importantes do Conselho são as notas presidenciais e as cartas
do presidente, né, ao secretário-geral das Nações Unidas. São circuladas como documentos oficiais, conselhos de segurança, também as notas verbais, aquilo que é dito, e carta das missões permanentes junto à ONU, endereçadas ao presidente do Conselho. Cartas do secretário-geral endereçadas ao presidente e relatórios do secretário-geral ao Conselho e cartas dos presidentes aos órgãos subsidiários ao presidente. Bom, isso é a ONU que a gente tanto ouve falar. Bloco 2. Quantos países nós temos hoje em guerra? Observe, nos últimos tempos, né, ler o jornal se tornou uma experiência entristecedora e revoltante, né? Só tem desgraça. Se não é assassinatos, roubos, furtos, enchentes, catástrofes, tudo, né, que causa a morte, aí vem as notícias que dizem mais respeito ao nosso tema. É sobre bombardeio em Gaza, conflitos com separatistas na Ucrânia, o brutal avanço do Estado Islâmico, né, no Iraque e na Síria, Ucrânia, países africanos, Índia, Irã com revolta interna, só para falar de alguns. E de certas formas, né, essas guerras todas estão relacionadas entre si. Pois por detrás de cada uma dessas guerras, sempre tem alguma grande potência ou um dos 5 cabeças da ONU sustentando a guerra. Mas eles não abrem o jogo. O que falta, né, para eles abrirem o jogo? De que tudo é manipulado, tudo é uma questão geopolítica. Porque se nós formos observar, a impressão que se tem é que o mundo inteiro está em guerra. Você não vê um país onde as pessoas não estejam se rebelando contra os governos. Isso, mesmo como no Brasil, que ainda não houve, vamos dizer, uma revolta armada, um confronto, né, uma guerra civil, já é um sinal disso. Né? E é interessante, né, que, de acordo com os especialistas que estudam a história da humanidade, estudam as guerras, estudam a política, estudam todas essas porcarias, isso que eu acabei de dizer é uma verdade. É uma teia de aranha, né? Ela tem muitas partezinhas, mas ela toda forma teia. Observe essa notícia, né? De 182 países estudados pelo IEP, Institute for Economics and Peace, né? Apenas 11 não estão envolvidos em nenhum tipo de guerra. E não é mundial a guerra. Alguém pode dizer, mas a Inglaterra não está em guerra, nem a Alemanha. Que nada. Porque apesar de não haver nenhuma guerra em curso dentro do país,
Os ingleses se envolveram em conflitos como o do Afeganistão, da Síria. Ou seja, de uma forma ou de outra, todos estão participando. Seja vendendo armas, ou treinando soldados e terroristas. Veja, o critério básico usado por esse instituto para ranquear, né, os países é o envolvimento em incompatibilidades concernentes ao governo ou ao território em que o uso da força armada entre duas partes, quando ao menos uma delas seja o governo de um Estado, resulte em ao menos 25 mortes relacionadas aos confrontos por ano. É lógico que quando observamos outros indicadores como a criminalidade, a população carcerária e a facilidade de acesso às armas, o nosso país, o Brasil, ele cai muito na colocação geral. Se observarmos, né, por exemplo, o ranking da paz global, né, nós estamos no 91, nós estamos no posto 91, né? Que seria na metade de baixo da lista, cujos extremos são a Islândia, que está em primeiro lugar, e a Síria, no 162. Observem. Aí nós vemos Yahushua dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. A minha vida inteira eu ensinei esse texto, como dizendo que, devido a tudo isso que nós estamos falando aqui, muitos daqueles que criam, né, porque eu ainda acreditava que a pessoa que escolhia, a pessoa tinha o livre-arbítrio, etc, etc. O seu amor, ou seja, a sua dedicação à sua religião ou à sua crença, iria esfriar. Mas quando na verdade é ao contrário. Ele está querendo dizer que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por toda essa confusão que está acontecendo, e veja, é o começo dos ais, né? Nós não estamos ainda no auge da grande aflição. O amor de muitos esfriará significa que aos poucos nós vamos nos conscientizando do que está acontecendo realmente, e começa a não nos importar o que vai acontecer com aqueles que estiverem fora do povo de Yahuwah. Veja, além disso acontecendo na rua, você vê no jornal todo dia, estrupo, isso, aquilo. Você liga a televisão, vai pôr um filme, você assiste. Dezenas de pessoas serem mortas, estraçalhadas, e você olha para tudo aquilo. Tá bom, é um filme. Mas aquilo te prepara para você, quando ver isso ocorrer na frente da sua casa, você não se desesperar. E você agir da maneira correta, aquela que o Pai vai te dar. Por isso que os tímidos, os covardes, não entrarão no reino. A ascensão do ISIS, né, no Iraque levou a muita agitação. Nós estamos tendo esses dias, né, essas notícias.
violência, né, e o deslocamento de milhares de pessoas da minoria yazidi. Né? Especialistas acreditam que este seja quase universalmente o caso. De acordo com o think tank, né, vamos dizer, que produz uma das análises mais importantes da paz global, é dito que as coisas só vão piorar. Terceiro bloco. Trump faz relógio do fim do mundo avançar para o maior nível desde 1953. Observe, há 70 anos, né, o Boletim dos Cientistas Atômicos, né, monitora as ameaças nucleares sofridas pelo planeta, não importa onde. A cada edição, o relógio do fim do mundo é atualizado, mostrando quão próximo estamos de um possível apocalipse nuclear. De uns tempos para cá, eles também têm levado em conta a forma como a humanidade lida com as mudanças climáticas. Porque é óbvio, né? Por mais matuto que você seja, você sabe que o tempo mudou. Você sabe que as estações não são mais do jeito que eram. Tudo isso influenciado pelo mau uso de tudo que o homem faz da natureza. Essas mudanças climáticas, elas demonstram, né, uma das maiores ameaças à nossa sobrevivência. Pela primeira vez desde 1953, os ponteiros estão assustadoramente perto da meia-noite, que indica o fim. Na década de 1950, o ápice se deu por conta dos testes das primeiras bombas termonucleares realizados pelos Estados Unidos e pela Rússia, com a corrida nuclear. E nessa época, os ponteiros marcaram 23 horas e 56 minutos. O motivo de, em 2017, os ponteiros estarem cravados, né, parados ali, em 23 horas, 57 minutos e 30 segundos, é a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Isso não é dito por mim, isso é dito pelos cientistas que pesquisam isso. Tá? Para quem uma das prioridades máximas, né, parece ser barrar qualquer progresso, tanto na questão nuclear quanto na climática. Vocês veem que ele já saiu fora daquele tratado, que os Estados Unidos entrou forçado e agora ele saiu. Né? Como lembram os articulistas, né, Lawrence Krauss e David Tittley, no The New York Times, né, Trump tem feito comentários irresponsáveis sobre a expansão e a implantação do arsenal nuclear norte-americano. Tem expressado descrença em relação ao consenso científico do aquecimento global e mostrou uma preocupante propensão a rejeitar uma consultoria especializada relacionada à segurança internacional. Além disso, seus indicadores para ocupar a chefia do Departamento de Energia, da Agência de Proteção ao Meio Ambiente e do Escritório de Administração e Orçamento têm contestado ou questionado as alterações feitas por ele em cima dessas administrações, né, em relação às alterações climáticas. O
Outros fatores, né, que contribuem para o avanço dos ponteiros, né, que já estão ali encostados, quase emparelhados, são, primeiro, a dúvida em relação aos programas nucleares de países como Coreia do Norte, Irã, a própria Rússia, o próprio Estados Unidos. A relação cada vez pior entre os Estados Unidos e a Rússia. Veja, os dois possuem mais de 90% das armas nucleares que existem no planeta. E justamente as incertezas em relação àquele acordo que eu falei, que é o Acordo de Paris, né, sobre a questão de não poluir, da camada de ozônio e tudo aquilo. O presidente Trump já demonstrou pouca propensão em reconsiderar sua posição em relação a esses assuntos problemáticos. Só nos resta esperar que o relógio, né, não precise chegar à meia-noite para que ele ou o planeta todo peça ajuda. Bloco 4. Portanto, então, para quem vem seguindo os sinais e vigiando, sabe que o homem não irá mudar o seu destino. Pois tudo o que está acontecendo está contido no plano de Ahu, que foi escrito nas profecias por seus amados profetas, para habitar a terra com seu povo, e utiliza-se da própria humanidade para que a sua criação fique completa. Observem esse texto que está em Efésios 6,18, o Rabino Shaul nos diz assim: orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no coração e na mente, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está vigiando? Você está cumprindo? Ou você acha que nós ainda temos 100 anos pela frente? Vejam, meus irmãos, por eu ter estudado por muitos anos, de forma muito intensa, as profecias, né, eu tive contato com as mais diversas profecias, né, e com incontáveis interpretações das mesmas, que na grande maioria iam de encontro, né, umas com as outras. Ou seja, essas pessoas que se colocam como intérpretes das profecias, né, somente as religiosas, né, eles fazem o povo desaprender e caminhar para trás, ao invés de prosseguir por um caminho seguro. Além disso, estudei os homens mais famosos que externaram suas interpretações, as quais nunca se cumpriram, é claro. E o perfil sempre foi o mesmo: homens de cultura elevada, muito estudo, mas que criam em suas próprias deduções. Não eram servos e nem aguardavam em Ahu, em sua palavra, a resposta. Isso sem falar que viveram, né, no tempo em que ainda nada seria revelado. Pois, ao contrário do que diz a profecia do livro de Daniel, no que diz, né, na profecia de Daniel, a revelação se daria nos últimos momentos.
aos que o Pai escolhesse e por intermédio de seu Ruach HaKodesh os fizesse ver, entender, compreender e praticar. Outra coisa que podemos notar de comum entre esses falsos profetas é que todos falavam em nome de Cristo. Claro que algumas coisas aprendemos com eles. Eu não vou dizer que não. Assim como diz o Rabino Shaul, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Pois o fato da luz ir brilhando até alcançar e ser dia perfeito, nos demonstra, que muita coisa se aprende no meio do erro também. Muitas vezes é preciso você martelar o dedo pregando um prego, para que você da próxima vez já saiba como é que segura o prego. Veja, mesmo que seja a não crer nesse ou naquele, como disse o Mashiach, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos? Do Espírito. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Durante muito tempo, muitos anos, eu achava que dar frutos era você encher um salão de gente morta sentada te assistindo. Não. Pelos seus frutos. Por aquilo que a própria pessoa pratica, a própria pessoa passa, a própria pessoa entende, a própria pessoa ensina. E principalmente pelo seu modo de viver, afastado do mundo mesmo estando nele. Esse texto que eu li aqui está em Mateus 7, 15 e 20. E é interessante, porque ele diz, cuidado com os falsos profetas e tal, E os nécios dizem que não podemos julgar. Como é que eu vou saber quem é certo, quem é errado, quem é falso, quem não é? A cristandade é uma piada. Bom, quinto bloco. Quem tem mais contato comigo, assim, está mais próximo, ou já esteve, sabe que eu tenho convicções, sabe que eu tenho ideais, sabe que eu tenho esperança, sabe que eu tenho fé, sabe que eu tenho motivos. Para ser como sou, para pensar como penso, para agir como ajo e para ensinar como ensino. Veja, meus irmãos, de tanto
falso profeta vir falando, não, porque vai acabar o mundo não sei quando, não sei quando, não sei quando, não sei quando. Eu peguei assim nojo dessas pessoas que vêm e colocam datas. Mas quando você escuta, né, o Mashiach dizendo, vigiai e orai, observai os sinais dos tempos, esteja preparado. E quando você começa a entender, por causa dos ensinos de Yahu, por intermédio de Ruach HaKodesh, a palavra, o plano do Pai, e aí então a Bíblia toda se transforma na sua frente. Eu creio que muitos de vocês já passaram por esse processo. Espero que muitos mesmo. A gente passa a encarar as coisas de uma forma muito diferente. A gente passa a encarar as coisas que nem eu observei, né? Aí tivemos o Natal, né? Nascimento de Mitra. Eu recebi Feliz Natal de pessoas que realmente eu fiquei triste. E recebi também muito figurinhas, né, escrito Feliz Ano Novo, que o ano seja isso, seja aquele, seja não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até de pessoas que eu achava que estavam vendo. Isso me causou tristeza, né? Porque como que uma pessoa que está vivendo no mesmo planeta que você, que está vendo as mesmas coisas que você, que está assistindo o que está acontecendo, pode mandar para alguém, como eu recebi isso, que 2017 teria que ser apagado da história universal, mas que em 2018 é o ano da vitória. Eu até concordo que é o ano da vitória, mas não no sentido que a pessoa usou, é claro. Veja, como eu disse, eu estudei a vida de vários homens, né, que se propuseram, né, estudar a profecia e acabaram tendo resultados, né, desses estudos e propagaram esses estudos e de repente nada disso aconteceu. Existem loucos aí na internet, né, que eu me lembro que uma vez fui chamado para um hangout e tinha um tal de Profeta Dias, e esse cara disse que até 2018 todos os homens do planeta seriam homossexuais. Eu falei, meu, o que isso tem a ver com... Veja, assim como em todas as camadas sociais, em todos os tipos de atividades, existem aqueles que não batem bem, vamos dizer assim, por que não entre os que se dizem entendidos da palavra? E como eu disse, né, essas pessoas todas que eu estudei a respeito deles são pessoas de pelo menos 2 séculos atrás, né? 1,5, 2. No mínimo. Né? Eles sempre demonstraram
ter uma convicção muito grande sobre aquilo. Pelo fato, geralmente, pode observar, estudem a história deles. Apesar que eu acho que é perda de tempo, mas vocês vão ver que são pessoas que querem discutir. Pessoas que lutaram para provar certas coisas, para provar certas coisas. E ainda por cima, chutaram tão errado, né, que a bola passou muito longe. Das traves. Eu tenho dentro de mim um tempo. Eu tenho dentro de mim uma convicção, mas eu não a digo. Eu prefiro demonstrá-la aos que enxergam, com os fatos que ocorrem. Isso porque eu não sinto que o Pai deseje que ninguém saia por aí dizendo: de tal a tal horas o Machista me volta. Mas a minha convicção, os porquês, elas têm fundamentos. E na semana que vem, nós vamos estar falando sobre esses fundamentos e sobre o que diz a palavra sobre como devemos agir nesses últimos dias. Então eu vou dedicar o quarto dia como se fosse uma preparação. Você vai viajar, você vai preparar sua mala. Que nosso Pai ilumine a cada um de vocês. Que o nosso Pai fortaleça cada um de vocês. Quando eu digo fortaleça, eu digo em fé, em visão e em coragem. Porque quando diz que os tímidos, ou seja, os covardes não entrarão no reino, não é simplesmente porque eles não têm coragem, são covardes. É porque eles não vão aguentar. E eu quero ajudá-los a reconhecerem as fases que ocorrerão para que vocês possam se preparar. Ok? Beijo na testa e no coração de todos. Que a paz e a Yahushua HaMashiach esteja sobre cada um de vocês cada dia mais, porque vai ser necessário. Ou vocês vão enlouquecer. Shalom. Não lembro se já disse. Beijo na testa e no coração.
Até a próxima.